Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre o tema do Estado Democrático de Direito e a defesa da moralidade administrativa. Para tanto, contamos com a participação de Afonso Guizzo Neto, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social em razão da pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre a formação da cultura patrimonialista da sociedade brasileira e sua relação com as práticas de corrupção. Como essa relação influenciou a formação de nosso Estado democrático de direito? Quais os instrumentos constitucionais que temos à disposição no combate à corrupção e na defesa da moralidade administrativa? E outros assuntos serão debatidos no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Afonso, muito obrigado por aceitar o convite. Gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica. É um prazer estar por aqui, Cambi, me permita aqui a informalidade. Já antemão, quero parabenizar a Escola Superior do Ministério Público do Paraná, o teu trabalho incansável, né? A gente acompanha como colega, não só aqui de Santa Catarina, mas do Grupo Nacional, o trabalho de destaque. E mais do que trabalhos pessoais ou mesmo a vaidade, eu ressalto aqui a importância desse trabalho. Quando você discute as decisões judiciais, quando você discute o que a academia produz e como isso pode efetivamente transformar a vida prática das pessoas para melhor, a gente dá uma resposta não só como membros do Ministério Público, como promotores, procuradores, mas acima de tudo, como cidadãos. Então, parabéns por esse trabalho, é um prazer estar aqui, é uma honra para mim. E, claro, né, o que todos nós temos, é a lógica da campanha criada, e aí já começo me apresentando, o que todos nós temos a ver com a corrupção. Então, com o Ministério Público, desde o ano de 1998, né, ingressei em Santa Catarina após 5 concursos, né, então aqui já vai o recado aí para os estudantes e acadêmicos que querem seguir uma carreira, busquem os seus sonhos. E nessa trajetória, claro, vinha a necessidade, até como promotor de justiça, de estudar o fenômeno da corrupção. Isso comecei já no ano de 2000, então 2 anos após passar no concurso, já comecei a me dedicar especificamente ao estudo desse fenômeno, o que culminou com mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, onde fiz essa dissertação que virou livro, discutindo, né, o que o Estado Democrático de Direito, a educação e o fenômeno da corrupção têm de envolvimento entre si e como a gente pode justamente compreender essa cultura patrimonialista, histórica, né, e estudar o fenômeno da corrupção não de forma isolada, mas num contexto social, político, histórico. E, posteriormente, defendi esse ano, inclusive, ano pandêmico, e aqui já abro esse parênteses para transmitir a todos aqueles que tiveram o sofrimento maior do que todos estamos sofrendo, né? Isolamento, pandemia, uma sociedade dividida não só política partidariamente, mas confusa, e permita-me aqui o desabafo como cidadão, sem referências em todos os níveis, né? Claro, é bem verdade, numa crise sanitária mundial, mas que torna esse momento mais angustiante para todos nós, no menor ou no maior grau. Então, eu queria transmitir aqui aqueles que perderam parentes com essa doença que é terrível, que atinge a todos nós, o meu abraço, a minha solidariedade. E é justamente nesse contexto que eu busquei especificamente fazer a minha defesa de tese de doutorado, já inclusive fazendo esse link com a pandemia. Quais são as lições que essa situação inédita pode nos trazer para compreender a corrupção como um problema de ação coletiva? E veja a coincidência, né? Que quando eu comecei a escrever não pensei nisso, mas
a pandemia é um problema de ação coletiva. Então, as pessoas são levadas, né, para compreender esse problema de ação coletiva, seria mais fácil nós resolvermos esse problema, esse grande dilema, né, entre o individual e o coletivo, entre garantir o meu espaço aqui no momento, mas criar um grande problema coletivo que vai me atingir lá na frente. E a pandemia nos traz isso, né? Essa tentação de agir individualmente para solucionar o meu problema no primeiro momento, mas eu estou criando um grande problema coletivo que vai atingir toda a sociedade e a mim mesmo. Então, compreender a corrupção como um problema de ação coletiva, especialmente num período pandêmico, nos força a achar alternativas também inéditas, né? Uma situação inédita nos traz possibilidades inéditas. E isso é a nossa modesta contribuição que a gente busca com esse trabalho e talvez o que vai nortear um pouco hoje do nosso bate-papo aqui. E, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. É muito interessante isso que você está dizendo, Afonso, porque é aquela ideia do Eduardo Galeano, né? Quando a gente achava que todas as respostas já tinham sido encontradas, as perguntas é que mudam, né? E esse cenário novo traz grandes desafios para problemas que não são tão novos, como é a questão da corrupção, mas ela adquire outras possibilidades de compreensão. Por isso, vamos começar falando do fenômeno universal da corrupção. É uma questão cultural, é uma questão institucional? Como é que você caracteriza a corrupção? Pois é, Cami, isso é uma procura, né? Veja bem que a tua indagação é bastante pertinente. Ela aborda tanto a minha dissertação de mestrado quanto a minha tese de doutorado. A provocação, ela já meio que se responde, né? Fenômeno universal da corrupção. Então, primeiro ponto, a corrupção não é um fenômeno brasileiro, exclusivamente latino-americano ou exclusivamente dos países que foram colonizados pela Península Ibérica, Portugal e Espanha. Muito embora, né, a gente tenha um diferencial, como qualquer cultura, né, afeta os costumes, as práticas, os atos, aquilo que é consolidado tanto através da lei, do ordenamento e dos costumes, como também aquilo que é uma prática de porão, uma prática de bastidores não aceita formalmente, não assumida legalmente, mas acaba sendo aceita nas práticas diárias, ainda que escamoteado, ainda que de forma velada, por boa parte da população. Então, a pergunta que tu fazes, né, é um problema cultural ou institucional? Então, lá na minha dissertação de mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, eu estudei justamente essa questão da origem patrimonialista e como temos um diferencial, sim, nessa colonização dos países ibéricos, né, Portugal e Espanha. Isso porque a história explica esses dois países, Portugal e Espanha, diferentemente do que ocorreu em todo o restante da Europa na Idade Média, a coroa, que era o Estado, né, o rei, ele não teve uma perda de poder, uma desconcentração de poder drástica, como ocorreu no restante da Europa. Seja no leste europeu, seja na Inglaterra. Isso porque não houve, né, digamos, uma queda de braço. A Inglaterra, por exemplo, o espaço, ou a perda de legitimidade e de poder, não só da coroa como da igreja, legitimou a criação de um parlamento plural, o que legitimou a criação possibilitou uma revolução industrial com seus benefícios e também com seus malefícios, mas, enfim, eu quero dizer que o enredo histórico foi diferente. Portugal e Espanha, não. A coroa e a própria igreja mantiveram, ainda que com uma pequena redução, grande poder. Tanto é que você não vê registro histórico, isso é fato de historiadores, de feudos, naquela concepção histórica da Idade Média, em Portugal e Espanha. Tirando algumas pequenas ilhas ali, você não vê relatos de feudos, ou seja, de pequenos estados dentro de estados, né? Cada um comandando a sua história da sua maneira naqueles pequenos feudos, onde temos aquela figura clássica do senhor feudal, né, dos subalternos trabalhando para ele, etc. e tal. Não, Portugal e Espanha isso não ocorreu. E isso veio em 1808 para o Brasil, quando a família real veio para o Brasil, com muita força.
Veja que a coroa, ainda que sem dinheiro, fugindo porque Napoleão tomava conta da Europa e chegava em Portugal, ela veio, abre aspas, com uma mão na frente e outra atrás. Mas não sem os seus títulos vieram. A estrutura de poder da coroa veio para o Brasil, inclusive toda a hipocrisia que gerava essa estrutura de cargos, de mandatos ou mesmo de títulos nobres que eram distribuídos. Então, a coroa já começou ali a primeira corrupção, né? Não tenho dinheiro, eu vou dar o título de duque para quem tem dinheiro e esse duque vai poder financiar a coroa no país. E assim se formou toda uma estrutura não só hierárquica e de corrupção com troca de favores e benefícios, mas principalmente o que até hoje nós vemos no Brasil, Cambi, que é essa cultura clientelista, uma rede clientelista de troca, cada um com a sua função, cada um numa hierarquia de benefícios, recebendo mais ou menos, mas uma estrutura, uma teia social, onde esse clientelismo estrutura desde do público, na formação do Estado e do seu relacionamento com a iniciativa privada, como, por óbvio, a própria iniciativa privada. Sem generalizar, isso é uma estrutura que afeta todos nós. Então, portanto, primeira parte, é claro que a cultura tem uma influência decisiva nesse processo. Porém, ao contrário do que eu defendi na minha dissertação, estudando, vendo outros casos, eu vi que a questão cultural ela é importante, mas ela não é decisiva para resolver o problema da corrupção. Por quê? Veja um exemplo muito prático que dois autores americanos trazem, a Acemoglu e Robson, nesse livro que foi um best-seller nos Estados Unidos e no mundo, né? Por que as nações fracassam? Então, lá, um exemplo muito concreto de como a questão cultural é importante, mas ela não é decisiva. Pegamos hoje, modernamente, Nogales do Norte, nos Estados Unidos, Nogales do Sul, no México. Ambos com os mesmos ancestrais, os avós são os mesmos. Mesma cultura, mesmos hábitos alimentares, dança, festas, quer dizer, a cultura é a mesma, os ancestrais são os mesmos. Mas pegamos Nogales do Norte, nos Estados Unidos, com índice de corrupção perto de zero. E Nogales, inclusive rota do tráfico ali, né, numa das regiões mais exploradas do tráfico na fronteira seca entre Estados Unidos e México, Nogales do Sul, no México, uma das regiões mais corruptas do México. O que isso quer dizer? A cultura ali não foi decisiva. As instituições foram decisivas. O descendente mexicano que mora no norte dos Estados Unidos, ele sabe que se ele for parado no trânsito com excesso de velocidade ou dirigindo alcoolizado, ele será preso. O oposto, no México, o mesmo descendente primo, quem sabe, daquele que mora lá nos Estados Unidos, ele sabe que ele pode dar uma propina, não propina em espanhol, que lá seria um presente, mas no português, né, um regalo, dá uma bala, dá um dinheiro por fora, ele sabe que não vai ser multado pelo guarda no México. Estou dando um exemplo bem corriqueiro para dizer que isso vai desde esse pequeno ato até grandes atos de corrupção. Então, a sociedade tem um funcionamento diferente porque tem uma expectativa em relação à reação de suas instituições. Se você tem um judiciário forte, se você tem um legislativo forte, um executivo forte, um Ministério Público forte, enfim, um sistema de justiça forte, as pessoas criam uma expectativa de que a lei e a norma será para todos. Não importa se você tem poder político, poder financeiro, poder de autoridade, a lei é igual para todos e todos vão se sujeitar àquela lei. Então, respondendo a tua pergunta, é uma questão cultural ou institucional? As duas. E arrisco a dizer que a questão institucional ela é decisiva para a solução do problema, mesmo quando a cultura ela tem uma incidência importante no fenômeno da corrupção. Você toca numa questão importante, que é a questão institucional, que é a parte final da tua pergunta. Embora a corrupção esteja no mundo inteiro,
a percepção da corrupção é maior em alguns países como em outros, você associa isso ao nosso modelo colonial, que também se espraia pela América Latina com um modelo muito similar pelos portugueses, lá pelos espanhóis, mas a gente precisa de instrumentos de controle da corrupção, né? E quais seriam esses principais instrumentos de controle e como efetivá-los em sociedades divididas e, mais do que isso, em sociedades desiguais, onde, quando não se dá direito para todos, se criam privilégios, e esses privilégios estão associados, de alguma forma, ao jeitinho brasileiro, à concessão de interpretações diferenciadas para a lei, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Como é que você vê essas formas de controle, quais são, e como aplicá-las em sociedades divididas e desiguais como o Brasil? É uma questão bem complexa, né, Cambi? Eu vou até me permitir responder a tua indagação de trás para frente, né? Como em sociedades divididas a gente analisa o fenômeno da corrupção e como combater esse fenômeno, né? E tu já tocaste num ponto muito chave, né? Um outro autor americano, Eric Usler, que eu tive, inclusive, a oportunidade de fazer uma entrevista com ele pessoalmente, me recebeu muito bem quando eu fazia estágio no Federal Judicial Center nos Estados Unidos, e tive essa oportunidade desse contato com esse autor americano fantástico. E ele tem As Raízes da Corrupção, né? E lá ele comprova empiricamente, a relação, estatisticamente, a relação direta de corrupção com desigualdade social, com falta de educação e com falta de oportunidade social. E claro, aí você vai gerar uma desconfiança social ou uma confiança social nas instituições. Então, esse primeiro ponto me parece fundamental, porque se você tem uma sociedade dividida, a gente não pode falar na aplicação do direito para a mesma sociedade. Então, eu aqui que estou numa situação privilegiada, morando aqui no centro da capital, numa região nobre, perto da beira-mar, vou dar a minha caminhada aqui na beira-mar quando posso, eu vivo um outro mundo do cidadão que mora lá no Morro da Caixa, numa periferia onde não se tem esgoto, onde o Estado não entra. Então, nós estamos falando de realidades diferentes. Os meus problemas não são os problemas dele, desse cidadão que mora lá. Os problemas deles não são os meus. Então, eu não me identifico com ele e ele não se identifica comigo. Então, a gente tem uma sociedade dividida já por aí, da questão da desigualdade social. Eu não compreendo os problemas dele, as angústias dele, e ele não compreende os meus. Claro, eu numa situação privilegiada, ele numa situação desfavorecida, onde o Estado não chega onde deveria chegar com as políticas básicas, como educação, saúde, segurança, etc. e tal. Então, aqui é o primeiro desafio. E o primeiro desafio, tu já matasse a charada com muita propriedade, é impossível, a gente não encontra fato no mundo, nenhuma sociedade conseguiu combater o fenômeno da corrupção com desigualdade social ampla. Veja que um outro local que eu tive a oportunidade de fazer um mês de estágio, também com a minha tese de doutorado, foi na Austrália. Lá na Austrália, eu observei algo assim corriqueiro, que era impressionante, Cambi. Eu vou pegar o exemplo que eu vi, tá? Não é qualquer discriminação, ou é um exemplo prático que eu vi. O pedreiro, você via, inclusive, com aquela roupa suja aqui de pó, né, de tijolo, o pedreiro frequentava o mesmo restaurante do advogado, do cara de paletó e gravata. Ambos eram tratados da mesma forma. O garçom atendia os dois iguais. Ambos podiam pagar a mesma conta. Ambos tinham os filhos no mesmo colégio, condições de ter os filhos no mesmo colégio. O que eu quero dizer? Os problemas deles eram os mesmos. O mundo que eles vivem, as oportunidades eram a mesma. Então, claro, tirando grandes fortunas e exceções, a regra é que mais 90% da população australiana vive num patamar muito próximo salarial. As condições de vida são muito próximas, as oportunidades são iguais. E quando você vive numa sociedade desse tipo, você pode, sim, combater a corrupção com mais facilidade, porque você tem uma expectativa social de que a regra pode ser imposta igualmente para todos.
Então, você não está falando de privilégio, você não está falando de lei que pode atingir uma classe desfavorecida, que não tem condições de contratar um bom advogado, etc. e tal. Então, são coisas aparentemente pequenas, mas não são pequenas, são fundamentais. Então, essa igualdade social é o primeiro passo. E veja que no Brasil, e aqui eu me recordo de uma grande outra autora que escreveu um livro fundamental aí daqueles que estudam o fenômeno da corrupção, que é um livro, não várias obras, né? Rose Archman. Ela nos trata aí da questão mediante dessas questões pontuais dentro da própria estrutura burocrática estatal, aonde você vê o poder político exercido por grupos, seja de direita ou de esquerda, de centro, não importa, são grupos distintos, né, políticos, que concentram o poder. E aí a corrupção, ela se apresenta como, falamos no início da nossa conversa, como um problema de ação coletiva, porque a pessoa enxerga a curto prazo aquilo que vai beneficiar ela ou ao seu grupo de poder. E quando você cria isso, esses grupos de poder criam mecanismos e discursos falaciosos, mentirosos. E eu vejo, opinião pessoal, como estudante, como pesquisador, eu vejo isso no Brasil com muita força e preocupação, cara. Então você vê discursos mentirosos, falaciosos, tanto dos extremos de direita ou de esquerda, inventando enredos para criar, propositalmente, é o que eu penso, torcedores apaixonados, como fossem torcedores aí do Coxa ou do Atlético, né? No futebol se permite essa paixão, cara. Claro, sem violência, né? Porque torcida organizada tem que ser organizada e não criminosa. Mas no futebol se permite a paixão. Na política, não, cara. Na política, a gente tem que ter a maturidade. E aí, respondendo a segunda parte da tua pergunta, os instrumentos de controle têm que partir justamente de cidadãos educados. Por isso a gente dá tanta ênfase à educação. O cidadão educado, ele vai analisar os fatos. Onde é que a Lava Jato errou, por exemplo? Aqui a Lava Jato errou. Aonde ela acertou? Porra, a Lava Jato acertou muito mais. Ela trouxe muito mais benefícios para a sociedade. Então vamos analisar o fato pontualmente. Né? A política brasileira, o nosso Supremo, quer dizer, todas essas questões polêmicas, eu não posso dizer que o Supremo erra em tudo. O Supremo acerta muito, cara. O Supremo nos traz várias decisões importantes para o regime democrático de direito. Mas o Supremo nunca erra, então? Não, o Supremo pode errar. Como nós, promotores de justiça, podemos errar, como juízes podem errar, como qualquer um na atividade pública ou privada pode errar e acertar. Daí a importância de analisar individualmente cada ação dos nossos governantes. Aonde o presidente errou, aonde o presidente acertou, aonde o governador acertou, aonde o governador pisou na bola, aonde o prefeito da minha cidade poderia ter feito melhor, analisando cada fato. Isso não quer dizer que todos vão pensar igual. A minha percepção de erros e acertos vai ser uma, a do meu colega vai ser outra, mas o mais importante é eu fazer esse exercício do pensamento sem ser um torcedor de futebol, sem abraçar as causas porque eu sou torcedor do fulano ou torcedor do Beltrano. Analisar esses fatos. Então, para concluir essa tua pergunta, eu sei que me alonguei, eu acho que os instrumentos de controle, e eles existem, tanto judicialmente, a gente vai ver a ação popular, a gente vai ver a ação civil pública para combater a corrupção, mas principalmente, cara, preventivos. Um povo educado, e aqui a gente tem que dar o braço a torcer, a gente tem muito a amadurecer, a gente exerce muito pouco na nossa sociedade o controle social. Controle social analisando contas dos nossos vereadores, analisando contas do nosso alcalde, do nosso prefeito, enfim, a gente pode participar. Mas eu vou votar e deu. Não, a cidadania não se esgota no voto. O voto é importante, sufrágio. Você vai ver uma proposta que se identifique, tomando cuidado com fake news, às vezes aquele candidato não é aquilo que ele diz que é, mas a cidadania não se esgota no voto. Eu tenho que participar. E essa cultura do controle social, com a nossa participação, a nossa cooperação, sugerindo, não só criticando os nossos governantes, propondo ideias, propondo soluções para os problemas. Isso falta muito e a gente tem que criar, através do processo educativo, instrumentos de controles não só repressivos, punindo quem errou,
né, quem passou a mão na coisa pública, mas principalmente prevenindo que esses desvios da coisa pública não ocorram. Mas o cidadão de bem, a pessoa honesta, acompanha o noticiário e fica indignado, principalmente com a questão da impunidade no Brasil, né? E essa minha pergunta vai nesse sentido. Muitas vezes a questão é colocada no Poder Judiciário, mas cai lá num bolo de uma série de outros processos. O Judiciário tem muito trabalho. De que forma você vê isso, né? Como é possível definir prioridades na tutela jurisdicional no combate ao fenômeno da corrupção? O Cambi, essa pergunta tu fizesse de encomenda para mim, né, a partir dos comentários que certamente eu fiz para ti, porque na minha tese de doutorado agora, eu trato, se não me falha a memória, no 4º capítulo, exclusivamente sobre a questão da tutela jurisdicional do Brasil. Talvez seja o único capítulo do livro que eu abordo especificamente o Brasil, e demonstro também empiricamente, uma pesquisa através de dados, não só do Ministério Público de Santa Catarina, da Justiça Catarinense, mas como brasileira, a partir de vários dados, CGU, Ministério Público Federal, Supremo, STJ, como a tutela judicial, sem generalizar, a escolha das nossas prioridades, do que a gente vai defender, quando a gente fala do patrimônio público, quando a gente fala da moralidade administrativa, como a gente está falhando, pelo menos parcialmente. Vários acertos existem, a Lava Jato é um exemplo do que a gente pode fazer de positivo pelo país, mas como a gente está falhando na escolha dessas prioridades da tutela jurisdicional, ou seja, o judiciário e o sistema de justiça, incluindo o Ministério Público e todos os atores, defensores, advogados, o sistema de justiça está perdendo tempo com a coisa certa, a gente tem que eleger prioridades. Eu recordo quando eu era promotor do patrimônio público, aqui em Santa Catarina a gente chama promotor da modalidade, da curadoria da modalidade administrativa, em Joinville, a maior cidade do estado, maior do que a capital, que é Florianópolis. Quando eu era promotor lá na Manchester, eu era da curadoria da modalidade administrativa do patrimônio público. Eu tinha que eleger prioridades. Era impossível uma promotoria, hoje inclusive já são 2, mas na minha época era uma, tratar de tudo aquilo. Era uma demanda enorme, e especialmente, e aqui, talvez até pela minha exposição, que eu sempre me propus, eu me reunia com a comunidade, eu criei o Fórum Permanente de Combate à Corrupção, tanto em Florianópolis como em Joinville, chamando a sociedade civil organizada para fazer reuniões periódicas todo mês. Então, a partir do momento, você cria canais importantes, mas você chama a demanda, as pessoas criam confiança em você, e você está criando um canal de demanda, você está publicando artigo na mídia, você está criando a campanha que você tem a ver com a corrupção, então isso acaba trazendo uma demanda ainda muito maior. E eu vi lá, realmente, que eu não dava conta de todas as demandas que chegavam na promotoria. Então, pela experiência própria, a gente tem que escolher as prioridades. Isso é ruim por um lado, porque você cria uma expectativa em outras situações que não sejam importantes, são importantes, daquela pessoa que está com aquele problema, mas você tem que fazer escolhas. Exemplo, dentro dessa pesquisa da tese, eu acabei identificando em Santa Catarina especificamente, até pelos dados do nosso centro de apoio da modalidade, que, torna a repetir, não que não seja importante, mas se fez uma atuação global no estado de Santa Catarina, elegendo como prioridade a fiscalização de carros públicos, especificamente da Polícia Civil, usados eventualmente fora do serviço por agentes e delegados, por exemplo. Para dar um exemplo, o cara é delegado, ele usa o carro da Polícia Civil para o seu serviço, mas eventualmente usava aquele carro para fins particulares. E claro, e aqui a própria matéria do mérito era muito complexa, porque às vezes no caminho deixa o filho no colégio, não tem problema isso ou não? Quer dizer, o carro vai dormir na casa porque no outro dia ele tem que sair para o trabalho cedo, quer dizer, então, o próprio mérito é complexo, mas o que eu perguntava, a minha reflexão, será
que era prioridade para o Ministério Público de Santa Catarina fazer uma ação global em todo o estado desse fato, prioritariamente, em vez de ter outros fatos globais mais importantes, e existem, identifiquei isso na pesquisa também, me parece que não, aí eu fiz uma crítica à minha própria instituição, da qual eu faço parte. Então, e você identifica no ordenamento jurídico, e aqui mais uma vez, ressalto e elogio para mim, os mais de 90% de acertos da Lava Jato, a Lava Jato ela conseguiu priorizar o que tinha que ser priorizado. E nós não estamos fazendo isso. A Lava Jato acabou sendo um ponto fora da curva. Não por culpa minha, por culpa tua, de tantos colegas que a gente sabe, mas porque o sistema ele já leva à não priorização dessa tutela. Da tutela prioritária acaba não sendo combater o crime do colarinho branco, enfim, os grandes gargalos que afetam as políticas públicas de saúde, de segurança. A gente esquece, Campi, não é uma cruzada do bem contra o mal, contra a corrupção. Não. Né? Há alguns que defendem que a corrupção é uma engrenagem, é uma graxinha importante para que o sistema funcione. Grande falácia, grande mentira. A gente comprova isso empiricamente. Na verdade, a corrupção, Cambi, ela está matando crianças que não têm acesso a colégio, a escola, a educação. Ela está matando idosos que não têm acesso à saúde. Não só em época agora de pandemia, com esses desvios absurdos que ocorreram no menor ou maior grau em vários recantos do país, mas ordinariamente, na vida comum, no dia a dia, há anos, a corrupção ela tira o direito e a oportunidade de brasileiros de serem cidadãos. Isso que a gente tem que jamais esquecer. Afonso, desde o início da nossa entrevista, desse podcast, você está ressaltando uma tese, né, de que a corrupção é um problema de ação coletiva e de confiança social. Vamos explicar melhor para que o nosso ouvinte não tenha dúvidas a respeito dessa tese. Por que a corrupção é um problema de ação coletiva e de confiança social? Pois bem, Cambi, é justamente o assunto aí que eu me dediquei durante o estudo em quase 4 anos de tese junto à Universidade de Salamanca. Quer dizer, claro, a ação coletiva, para explicar melhor, é uma tese antiga, aliás, a primeira mulher no mundo a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, Eleanor Ostrom, ganhou o Prêmio Nobel de Economia justamente com essa tese. Ação coletiva, o dilema da ação coletiva. Como identificar e resolver um dilema de ação coletiva? Então, o que Eleanor Ostrom identificou a partir de estudos de casos empíricos? Como, por exemplo, as plantações no Nepal, o caso da distribuição de água na Irlanda e tantos outros casos específicos. Existia um problema de ação coletiva. Como isso ocorria? Pois bem, vamos pegar um dos exemplos, né? Um dos exemplos de uma ilha espanhola. 90% da economia dessa ilha girava em torno dos pescados, e especificamente de 2 tipos de pescados. Se notou que ao longo dos anos, dada a pesca predatória, o pescado estava reduzido a 10%, 5%, e era questão de tempo para aquele pescado, que gerava 90% da vida econômica da ilha, portanto era a vida econômica da ilha, que ele acabasse. Ele acabando, a ilha acabaria. Né? Então, o que o alcaide local, o prefeito lá daquela ilha, fez? Baixou um decreto, aumentando o período do defeso, e especificamente em relação a essas 2 espécies que estavam ali quase que extintas, proibindo durante um bom tempo as suas pescas. Isso funcionou durante uma semana, um mês. O pescador mais antigo, que já estava, digamos assim, no final da sua carreira, respeitado, ele disse, calma aí, deixa que a juventude toda respeite esse decreto, eu que já sou mais velho, vou continuar pescando, até porque não vai fazer problema, porque só eu pescando não tem problema. Se a maioria não pescar, só eu que sou mais velho pescar, não tem problema, não vai acabar com o pescado. E dito feito, os pescadores mais veteranos começaram a pescar. Mas o pescador mais jovem olhou no seu exemplo maior, que é o veterano, e disse, calma aí, o veterano não está obedecendo esse decreto, ele está pescando, vou pescar também. Se criou um problema de ação coletiva. Problema de ação coletiva nada mais é quando você resolve o problema de forma imediata
de forma individual. Eu vou resolver o problema meu, agora, nesse momento, só que eu esqueço que eu vou gerar um grande problema maior depois, que vai atingir a todos, inclusive a mim. Quando todos desobedeceram o decreto, o pescado acabou. Ele veio acabar. Isso é fato, inclusive, verdadeiro nessa ilha. O que aconteceu, Câmbio? 10 anos depois, a população dessa ilha reduziu a 5%. Só idosos moram na ilha hoje. A população toda nova saiu da ilha, foi viver em outras economias, porque não dava mais para viver naquele local. E a ilha, que era próspera no pescado, por um problema de ação coletiva, se destruiu economicamente e a própria civilização daquela ilha. Esse é um problema de ação coletiva. E outros autores, dos quais cita aqui o professor Fernando Ximenes, um grande estudioso do assunto, traz o problema da ação coletiva para a corrupção. A corrupção, em alguns entornos, se torna um problema de ação coletiva. Quando eu vou agir para solucionar o meu problema através do ato de corrupção, eu esqueço que eu estou criando um grande problema de ação coletiva do fenômeno da corrupção, especialmente em sociedades, e agora finalizo o que isso tem a ver com a confiança social, em sociedades onde nós temos instituições fragilizadas, fracas, débeis. Então, nós não temos um judiciário que distribui a lei igual para todos. Nós não temos um executivo que cria políticas públicas acessíveis a todos. Nós não temos um legislativo, e aqui eu estou generalizando para efeito didático, um legislativo que faça leis que sejam aplicáveis indistintamente a todos os cidadãos a quais eles estão subordinados. E quando isso ocorre, nós criamos um problema de ação coletiva, porque aquela lei que deveria coibir a corrupção não coíbe, pelo menos, a corrupção do alto bordo de poder, o chamado colarinho branco, né? Ou como os espanhóis fazem referências, el crimes de cuello blancos. Então, nós temos aí um problema de ação coletiva. E o que eu faço na minha tese de doutorado? Aí, como a educação, talvez tu aborde esse assunto, pode nos ajudar a superar a corrupção quando vira um problema de ação coletiva. Como nós assistimos hoje, no menor ou no maior grau, especialmente em tempos de pandemia, no nosso Brasil. A gente vê que as pessoas querem resolver de forma egoísta o seu problema individualmente e esquecem que se a gente não agir coletivamente, a gente não tem saída para tudo que nos rodeia, especialmente com essa grande dilema, né? Isolamento versus economia. A gente tem que compor, e a gente só vai compor agindo coletivamente. Interessante você falar no tema da educação, porque em 2005 o Ministério Público de Santa Catarina recebe o prêmio Inovare com o projeto O que você tem a ver com a corrupção, do qual você foi o autor desse projeto. Ou seja, há muito tempo você vem falando nas questões preventivas e pedagógicas. E por isso que vem a minha pergunta: como a educação pode servir de instrumento de transformação no combate ao fenômeno da corrupção? Pois bem, Cami, primeiro ponto, né? Eu até fazer aqui uma analogia. Hoje, um grande debate nacional que nós temos com a pandemia, com essa doença terrível que é a Covid-19, o que a gente faz, né? Especialmente com algo inédito. Vamos ver os estudos, vamos ver os experimentos, vamos ver o que a ciência fala. E, a partir disso, tentar criar caminhos. Né? E com a educação, a mesma coisa. Então, o que eu também fiz na minha tese doutoral? Eu fui procurar no mundo, Cambi, aonde o sistema educativo tratou do fenômeno da corrupção, direto ou indiretamente, tratou das questões éticas nas salas de aula ou fora das salas de aula, e como esses sistemas se fundamentaram em dados, ciência e experimentos fantásticos. Por exemplo, tem duas situações que eu abordo na tese que são fantásticas. A primeira delas diz respeito justamente a como se identificou na faixa etária entre
2 e 5 anos, nós podemos inserir, alicerçar nesses cidadãos, na educação específica de 2 a 5 anos, alicerces éticos visando a priorização do convívio, da harmonia coletiva, quer dizer, você cria uma cultura de priorizar o coletivo, de viver em coletividade e botando no segundo plano o eu, né, o favorecimento individual. Como isso é possível e foi feito em vários países, e o sucesso. A pesquisa mostra, Cambi, que aqueles estudantes que receberam essa educação direcionada nessa idade, tanto na sala de aula, nas creches, como em casa, a partir de uma orientação que os pais receberam, um projeto bem interessante de 2 autoras americanas, psicólogas e pesquisadoras da área, em contrapartida aos mesmos alunos que foram acompanhados que não receberam essa educação direcionada. E daí você vê isso refletindo na vida adulta. Aqueles, mais de 90%, tiveram empregos bem-sucedidos na vida cotidiana. Mais de 70% não se envolveram jamais em crimes e delitos. Portanto, não foram presos, etc. e tal. O contraponto daqueles que não receberam, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, é ao contrário, a incidência criminal, a falta de oportunidade, quer dizer, o desrespeito ao coletivo, tudo aquilo se materializou na vida adulta. Então, veja a importância da educação. Claro, não só nessa faixa etária de 2 a 5 anos, eu só estou destacando uma das pesquisas importantes. Veja como o papel social em que o sistema educativo nos põe, e a gente vê isso no Brasil com muita clareza, pode ser decisivo também. Uma pesquisa na Índia, onde nós temos as chamadas castas, né? Então, você nasce numa casta, você não pode ir para uma outra casta. Isso dificilmente vai ocorrer. É quase que proibido. Tá? Então, se fez a seguinte pesquisa, se deu uma pesquisa bem interessante, se deu quebra-cabeças para meninos de elite das castas altas, só separadamente, e meninos das castas mais baixas, numa idade, se não me falha a memória, entre 9 a 15 anos. Eles montaram o mesmo quebra-cabeça. E o resultado foi bastante similar, com uma pequena vantagem em percentual de agilidade, de eficiência no montar os quebra-cabeças das classes mais baixas, das castas mais baixas. Quando se uniu esses mesmos alunos para montar também um outro quebra-cabeça, o mesmo quebra-cabeça, juntos, e se falou para eles, olha, nós temos aqui meninos da casta privilegiada e meninos da casta baixa. Eles se identificaram, foram identificados antes do exercício. Quando foram montar o quebra-cabeça, o novo quebra-cabeça, o desempenho dos meninos da casta baixa foi infinitamente pior. Eles se colocaram e se intimidaram e se serviram ao papel da que a educação lhe possibilitava, de ser inferior, de não poder estar junto com o outro, de aquele ser melhor do que ele. Então, veja a força desse sistema educativo. Numa mesma experiência também, por autoras americanas, a professora chegou na sala de aula para crianças, até 12 anos de idade, e disse o seguinte, olha, quem tem o olho claro, o olho azul, é mais inteligente do que quem tem o olho castanho. E começou a tratar bem quem tem olho claro e não dá atenção, não dá afeto, não tratar com carinho os de olhos castanhos. Elogiava quem tinha olho azul, os exercícios que faziam. E aqueles de olhos azuis e olhos claros começaram a achar que efetivamente eram superiores do que tinham olhos castanhos. E os de olhos castanhos, por sua vez, também achavam que eram inferiores àqueles que tinham olhos claros. Essa mesma professora, no mês seguinte, inverteu. Disse, não, eu estava enganada. Quem tem olho azul e claro é inferior, é menos inteligente.
e começou a dar afeto, a dar atenção, a dar, enfim, todo o sistema educativo voltado a priorizar aqueles de olhos castanhos. Em um mês, aquele de olho castanho também começou a achar que era superior do olho claro ao olho azul, e a recíproca foi verdadeira. O olho azul e o olho claro achou que era inferior. Então, veja, Cambi, desculpa me alongar, mas são exemplos práticos da força do poder educativo. Essas pesquisas mostram, se a gente investir num sistema educativo com professores qualificados, com sistema não só bem remunerados, tem que ser bem remunerado, o professor ele tem que ser muito bem remunerado, mas muito bem preparado cientificamente. Ele tem que passar por um curso de preparo, existem vários nesse sentido. E isso levar para a sala de aula, numa educação pública de qualidade aqui no Brasil, claro, numa estrutura. Veja, Cambi, que 70% das escolas brasileiras não têm esgoto, públicas. 70% das escolas públicas não têm saneamento básico. Então, isso aqui é inimaginável a gente falar numa educação de qualidade se você não tiver uma estrutura. Então, estou falando da estrutura física, de professores bem remunerados, de professores bem preparados e, claro, com esse conteúdo por uma ética social para conviver coletivamente. E isso, Cambi, eu não estou falando, as pessoas falam, você tem que investir em 20, 50 anos. Não, a gente tem resultados em 5 anos, Cambi. A gente tem resultado em 10 anos, transformando toda uma sociedade, como foi o que aconteceu na Coreia do Sul, como foi o que aconteceu em Singapura. Singapura, com índices altíssimos de corrupção, em menos de 10 anos, Singapura se transformou numa grande potência financeira, ética e moral. Então, vale a pena investir em educação e temos vários exemplos no mundo que podem nos servir de referências. Afonso, para a gente acabar a nossa conversa, esse programa se chama Julgados e Comentados, e sempre que possível, a gente pede para o convidado identificar um julgado. E você trouxe o recurso extraordinário 251.445 de Goiás, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 21 de junho de 2000, e da relatoria do então ministro Celso de Mello, que é um julgado sobre prova ilícita, em que um material fotográfico teria sido furtado de um consultório profissional e entregue à polícia, que utilizou essa prova para acusar uma determinada pessoa, mas chegou no Supremo, o Supremo invalidou essa prova por considerá-la ilícita. Primeira pergunta, por que escolheu este julgado e o que isso tem a ver com o combate à corrupção no Brasil? Eu acho que uma das grandes questões que, digamos assim, tem sido usada para enfraquecer a Operação Lava Jato, que penso que seja um símbolo importante, não único, né, mas ela tem uma simbologia muito grande, a Lava Jato. E quando a gente fala da Lava Jato, a gente não está falando só daqueles que atuaram na Lava Jato. Quando a gente fala da Lava Jato, a gente está apostando num sistema onde nós temos um sistema de justiça forte, como a gente abordou até agora, instituições fortes, onde uma lei ela possa ser distribuída igualmente para todos. Então, as pessoas, abre aspas, o que nós chamamos do ladrão de galinha, não, calma aí, a lei não é só para mim, a lei também é para o grande empresário. Se ele errar, se ele falhar, claro, com direito à ampla defesa, ao contraditório, não se discute isso, nem vou tocar nisso, isso aí é sagrado, mas o processo legal ele tem que ter um meio, início e fim. A gente não pode ter um processo legal sobre esse discurso de ser um devido processo legal e ser ad eterno. E dentro das situações que estão sendo usadas, na minha opinião, e falo mais como cidadão, não como operador do direito, ou até como estudante e pesquisador do fenômeno da corrupção, eu vejo assim com muita preocupação uma mudança do próprio Supremo e de vários doutrinadores, vários juristas, inclusive ex-colegas nossos, renomados, mudando da água para o vinho o tratamento, a atitude em relação à prova ilícita. E eu trago esse julgado justamente por 2 motivos. Primeiro, veja que você leu que ele é de 2000, é um julgado recente, nós estamos em 2001. Então, eu não estou falando de uma mudança, não. Ao longo dos anos e recentemente, a posição em relação à prova ilícita ela é bastante forte nos tribunais dos estados,
no STJ e, notadamente, no Supremo Tribunal Federal, de onde vem esse julgado do ministro Marco Aurélio. Então, nós temos aí a prova ilícita sendo tratada como uma prova criminosa. Então, nós temos aí a prova ilícita que sequer, Cambi, e aí vai... Você não pode periciar uma prova ilícita. Veja o que nós estamos falando. Nós temos pessoas querendo periciar a prova ilícita, e como eu publiquei no artigo dessa semana do site do Fausto, do Estadão, quer dizer, estão valorizando a prova ilícita como a rainha das provas. Até que ponto essa prova foi alterada? Se foi alterada, o que foi? Você tira uma vírgula, você muda o sentido de uma frase. Você pega uma frase que foi dita 2 anos atrás num contexto, hoje muda totalmente, mesmo a frase sendo a mesma. E você solta essas informações criminosas, obtidas de forma criminosa, você desvirtua toda uma história, claro, para depor todo um processo. Então, por isso, eu escolhi esse julgado, para deixar bem claro que o Supremo Tribunal Federal sempre foi firme, não só em validar a prova obtida de forma ilícita, como a tratar ela como nada. A prova ilícita é nada. Então, você não pode periciar uma prova ilícita. Você não pode pegar uma prova ilícita para construir teses contra todo um Estado democrático de direito, como se vem fazendo, na minha opinião. Isso não quer dizer que a gente não possa debater o problema da chamada vaza-jato e tudo mais. Mas a gente tem que bater isso de forma coerente. A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. É isso, talvez, a minha maior indignação. A gente vê as mesmas pessoas que ignoravam a prova ilícita e consideravam ela como nada, hoje estão considerando a prova ilícita como a rainha das provas. Essa é a minha grande crítica. E por isso eu trouxe ao debate e a reflexão. Não para as pessoas concordarem com a gente aqui, Cambi. Eventualmente a gente pode divergir, e a democracia permite isso, mas que as pessoas pensem por si próprias até que ponto nós tivemos questionamentos da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, do colega Dallagnol, ambos que atuaram aí no Paraná, e tantos outros, né, porque não são os únicos. Até que ponto essa crítica ela é uma crítica doutrinária, legal, processual, ou até que ponto se quer acabar com uma operação que tocou em pessoas intocáveis. Essas mesmas pessoas que fazem as leis processuais, não vamos esquecer que muitos dos nossos legisladores são réus da Lava Jato. Então vamos pensar, até o que tem por trás aí? Vamos pensar o contexto. Essa é a grande reflexão. Ou a prova ilícita é ilícita, ou a prova ilícita, vamos transformá-la em prova lícita. Vamos mudar o ordenamento jurídico. E aí vale tudo e salve-se quem puder. Muito obrigado, Afonso, por essa conversa. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Julgados e Comentados. Obrigado, Eduardo Cambi. Mais uma vez, parabéns à Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Agradeço o teu convite e não faço isso. Às vezes as pessoas fazem elogios para jogar confete e jamais faria isso. Eu te agradeço, porque tu és falasse da campanha lá de 2005, mas desde que eu te conheço, como coordenador da campanha, inclusive no Paraná, e outros movimentos que tu coordenaste no Paraná, combatendo a corrupção, tu sempre viesse propor o debate, o estudo. E esse trabalho é fantástico, porque ajuda a tentar tirar essas pessoas dessa área cômoda de torcedores de futebol e fazerem elas pensar. Não só no direito, não só no processo, mas como cidadãos ativos de uma sociedade. Lembrando que o tema da campanha, Cambi, para finalizar, e aqui deixo também meu abraço para o Gabriel, que trabalhei contigo, ajudando a fazer esse programa incrível aí, e mobilizar as pessoas. A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Então, essa mudança passa pela ação de cada um de nós. Obrigado mais uma vez. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar o nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgadoseComentados@mppr.mp.br.
ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção Ministério Público do Paraná.